A graça e a paz, pessoal. Que delícia estar com vocês aqui, mais uma vez, agora na casa nova. E eu e o João somos tão gratos a Deus, porque o Senhor nos trouxe com um propósito. Sempre que o Senhor nos reúne, Ele tem um propósito. E que bênção você ter deixado aí as suas atividades por um tempo para se dedicar a se assentar e a receber da parte do Senhor aquilo que Ele quer nos falar comigo, falar com cada uma de nós. Amém? Ouse ser quem Deus quer que você seja, ouse ser você mesma. Quando a Ruane me deu esse tema, esse desafio, mil personagens bíblicos, 1000 histórias passam pela nossa cabeça, né? Mas quem nós somos, né? Por que sermos nós mesmas? Por quê? Porque nós somos feitas por Deus para cumprir um propósito. Você pode pensar uma série de outras coisas, mas você não é um acidente. Você não nasceu porque, deu ruim, seu pai furou a tabelinha, ou foi um acidente, ou você é fruto de um namoro impuro. Deixa eu te falar. Você nasceu porque Deus permitiu que você nascesse. Você existe debaixo da vontade soberana de Deus. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Gente, em Gênesis 1, 26 a 28, o texto diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. É tão interessante que quando Deus dá essa ordem para homens e mulheres, ele diz: dominem, e dominar não é oprimir. Dominar é no modelo do Criador. Dominar é proteger, é cuidar, é preservar, é facilitar. Esse é o modelo original para nós, mulheres. Deus nos criou para dominar, para cuidar, para proteger, para facilitar, para nos multiplicarmos. Gente, que grande dádiva de Deus sermos mães, ou com o nosso útero, ou com o nosso coração. Sempre uma mulher tem uma capacidade maternal, ainda que seu útero ainda não tenha gerado filhos, seu coração acolhe, protege, lidera, liberta, como Deus nos formou de forma assombrosa. Mas, na queda, a imagem de Deus foi severamente maculada em nós. A nossa capacidade de espelhar a sua santidade foi afetada. Contudo, ainda que ela tenha sido perdida na queda, nós ainda somos humanas. Ainda temos uma mente, um coração e uma vontade. Ainda somos portadoras da marca de nosso Criador. E a restauração da plenitude da imagem de Deus nos seres humanos é concretizada por Cristo. Então, embora a gente hoje carregue na nossa personalidade, na nossa maneira de viver, ou na nossa própria história, marcas que nos foram impostas pela queda da humanidade, nós conhecemos o restaurador de toda a história. O problema, gente, é que a gente está vivendo na superfície o que deveríamos estar vivendo na profundidade. A gente vive uma fé superficial, um relacionamento com Deus superficial. Então você chega para Deus e você fala: oi, Senhor, tudo bem com o Senhor? Mas você não se aprofunda nesse relacionamento. Quantos de nós aqui, deixa eu ver, você de terno rosa, na segunda, você mesmo. Qual que é o seu nome? Laira? Laisa. Tudo bem, Laisa? Quantos anos você tem?
19? Que bom ter você aqui com a gente. Solteira? Noiva. Já está comprometida, Laísa. Você está fazendo algum curso, estudando? Quais são os seus projetos? A faculdade de psicologia. Você vai ingressar na faculdade de psicologia. Olha que coisa legal, gente. Essa é a Laísa. Ela está noiva. Ela tem 19 anos e vai ingressar na faculdade de psicologia. Olha o tanto de coisa que eu soube sobre a Laísa num curto tempo aqui. Eu conheço a Laísa, gente? Para eu conhecer a Laísa, eu tenho que frequentar a casa dela, ela tem que frequentar a minha casa, a gente tem que fazer coisas juntas, a gente tem que construir um relacionamento. E construção de relacionamento leva tempo. Mas se a gente ficar muito amiga, daqui a pouco a gente está falando as mesmas coisas, se movendo do mesmo jeito, e até as roupas ficam parecidas. É ou não é? Principalmente quando a gente é adolescente, onde a gente é como uma esponja e a gente está absorvendo tudo sobre os melhores amigos, né? A gente acaba adotando o mesmo tipo de palavreado, a gente veste parecido, mesmo que não seja a mesma roupa, mas a gente assume um estilo próximo, não é? E é isso que Deus quer fazer conosco. Fazer com que a vida dele, a vida de Cristo, seja forjada em nós. O Espírito Santo quer fazer isso. Então, ele não quer só que você tenha essa personalidade brilhante, falante, ativa ou silenciosa, contida. Ah, Helena não queria ser silenciosa, não. Eu queria falar muito, eu queria falar pelos cotovelos. Não tem esse planejamento. Vai por mim. Cada temperamento, gente, tem as suas demandas, né? Quem fala mais, erra mais. É a Bíblia que fala isso, né? Então, Deus me formou, desde que eu nasci, Ele já me colocou uma personalidade. Já pensando no projeto que Ele tinha para mim. Helena vai falar pra caramba. Mas vai falar coisa que edifica, coisa que constrói, coisa que encoraja, né? Então eu preciso de entrar no modelo de Deus. Cristo, então, me aproxima de Deus e me volta para o plano original. Não, Helena, você não vai mais viver o caminho da queda. Você vai viver o caminho da reconciliação com o seu Criador. E através dessa reconciliação, você vai poder ser você mesma. Qual que é o problema que está acontecendo hoje? A gente sempre está querendo ser a outra. E pelo advento das redes sociais, se tem uma coisa que está acontecendo você quer ser a cópia de alguém. Você procura a blogueira não para se inspirar, mas você quer vestir igual a blogueira. Você até anota os looks, copia os looks. Sendo que a gente, como uma consultora de moda, pode dizer para a gente aqui, a moda não pode te vitimizar, a moda pode te vitimizar. A roupa que você veste, a maneira como você penteia o seu cabelo e tudo, ela deve expressar quem você é. Mas é muito mais confortável a gente querer expressar o que a gente já sabe que está dando certo. Então a gente anula o nosso próprio propósito e a gente fica com inveja da outra ou querendo ser a outra e não ser você mesmo. Então nas redes sociais você está feliz na sua vida. Você tem tudo que você precisa, Deus está cuidando de você, Deus está te protegendo, está te livrando. Você tem um casamento saudável, você tem filhos que não são perfeitos, mas eles estão ali na casa do Senhor e o Senhor vai fazer com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Mas aí você vai lá na rede social e você vê a sua amiga com férias em Paris. E você enfrentando uma faxina. Aí te dá um ódio, né? Te dá um ranço. E aí, ao invés de você identificar a inveja, a insatisfação, aí você pega e fala assim, Aparecida, por que tem que colocar tudo no Facebook? E aí a gente começa a se comparar, e a gente começa a comparar os nossos bastidores com a plataforma de alguém. Só que nem todo mundo está na plataforma, a gente não vive na plataforma, não. Eu estou aqui na plataforma hoje, mas se amanhã você for lá na minha casa, você vai ver eu lavando, passando, cozinhando. Como qualquer outra mulher, tendo dias terríveis. A dona errou na cor do meu cabelo, escureceu o cabelo demais. Acontece em qualquer lugar, acontece com qualquer pessoa, espinha sai no meio da sua cara. Hoje eu estava com a maquiagem pronta, quando eu olhei para o espelho, ela estava toda derretendo. O que está acontecendo? Tive que tirar tudo, fazer tudo de novo. Vida normal, gente.
E é nessa normalidade é que a bênção de Deus é ordenada. E aí a gente fica olhando para a vida do outro, para o casamento da outra, para a roupa da outra, para o peso da outra, para a cor do cabelo da outra. Vida, anciãos, manzar. A vida da fulana aqui é boa. Cada um sabe quanto custa calçar os seus sapatos. E não tem nada pior do que a gente calçar um sapato que não é do nosso número. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é que Deus nos formou de uma forma assombrosa. À sua imagem e semelhança. Nós perdemos, essa imagem foi imaculada em nós, mas em Jesus nós nos reconectamos e entramos por um novo e vivo caminho. E nesse caminho nós seremos transformadas à plenitude do que Deus quer fazer em cada uma de nós. Eu queria tanto ser a Ana. A Ana. Toda a minha adolescência eu colava na menina meiga. Sabe a menina que fala manso? Né? Eu ia colar no você, pastora, né? Fala manso, tranquila. Eu gente! Ei, pessoal! Aí, o que acontece? Vinham os rótulos. Aí o povo fala assim, Leninha, fala baixo. Leninha, você é escandalosa demais. É isso que o diabo quer fazer, colocar em você rótulos. Deus quer te deu uma identidade, uma personalidade, um propósito, e o diabo vai tentar embaraçar isso. E aí ele pega e começa a falar, você fala alto, você fala demais, você fala alto demais, você ri demais, você gargalha demais, você é gracista demais, menos Leninha. E o diabo usa a boca de uma mãe exausta, usa a boca de uma professora exaurida numa sala de 30 alunos, usa a boca de quem estiver distraído, disponível, pode usar até a sua boca, para rotular as pessoas e para marcar as pessoas negativamente, fazer elas acreditar que elas não são, que elas não têm um propósito. E aí é impossível a gente não se lembrar da vida de Davi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Vamos lembrar essa história, ela é muito necessária. 1 Samuel 17. Davi já havia sido ungido, Deus já havia rejeitado Saul como rei. Mandou o profeta Samuel ungir um filho de Jessé. E quando chegou lá, Davi não foi nem levado em consideração. Você se lembra dessa história? Se você não lembra, fica ligado comigo aqui que eu vou te dar o resumo, vou te dar o spoiler do filme. Davi não foi nem considerado. E quando entrou o primeiro filho de Jessé, Samuel olhou para ele e falou, uau, eis aí o ungido do Senhor. Provavelmente Samuel falou isso porque Eliabe devia ter estatura parecida com Saul. Jeito de rei, pinta de rei, altura de rei. Devia ser forjado para a guerra, porque logo depois ele está no exército de Israel. Então, Eliabe era o cara. E ele entra e impressiona até o profeta. O homem de Deus olhou para Eliabe e falou, uau, eis aí o ungido do Senhor. Não. O que você está impressionado? Com a postura? Com a aparência? Não se impressione com a aparência, porque eu sondo o coração. E eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Não é Eliabe. E não é Abinadab, e não é Samar, e não é nenhum dos outros 7 filhos de Jessé. Mas acabou, não tem mais nenhum Jessé, tem um. Tem um, o não lembrado. O pastor de ovelhas. Chama o menino. E quando entrou Davi, um jovenzinho, franzino, de gentil aspecto, ruivo, de gentil aspecto, é o que a Bíblia diz sobre ele. Aí o Senhor falou assim, é esse aí. O Senhor não se importa com a sua aparência, o Senhor não se importa com até onde você foi. Ele tem um propósito para você. E só você mesmo pode limitar isso. Aceitando as sugestões do diabo e não acolhendo o propósito de Deus na sua vida. Nós temos o poder de sabotar o plano de Deus na nossa vida quando nós somos incrédulas sobre o que Deus é capaz de fazer com pouco material. Ele criou o homem do pó. Você acha que ele precisa de muita coisa? Ele faz o sobrenatural, ele usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. O padrão de Deus é esse, ele se alegra.
Ele se alegra em escolher o pequenino, o necessitado, o improvável. Ele se alegra para que todos saibam que todos nós, gente, somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Para quando as pessoas olharem para você e saberem, olha o que Deus fez com ela. Olha a glória de Deus nessa menina. Olha, hein, fulano, hein? Pois é, foi Davi. E Davi, ele já tinha sido ungido quando o pai manda ele, passado um tempo, ir no fronte de batalha, onde os irmãos estavam, para trazer notícias, para aliviar o coração de Jessé. Davi chega, escuta um gigante gritando impropérios para o exército de Israel, e os homens falando, pois é, o rei falou que vai dar a filha como esposa, e vai isentar a casa do pai de imposto. E Davi ouviu e falou, como é que é? Que conversa que é essa aí? O que está acontecendo? E aí os soldados foram explicar para ele, e aí Eliabe, o mesmo irmão que recebeu, que viu Davi sendo ungido no lugar dele, vira para Davi e fala assim, a que vieste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a arrogância e a presunção do seu coração, que você veio aqui para ver a batalha. Gente, presta atenção. Ele foi lá para levar notícia dos irmãos para o pai, e já ganha uma atravessada do irmão mais velho. Deus, a sua batalha vai começar dentro da sua própria casa, muitas vezes. E aí nessa hora é fácil você se colocar no lugar de Davi. Você é mesmo? Eu tenho um irmão, eu tenho uma tia, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Ah, eles foram Eliabe na minha vida. Mas às vezes você está sendo Eliabe na vida de alguém. Às vezes você está abrindo a sua boca, emprestando a sua boca a Satanás para matar o propósito de Deus na vida do outro. Fica alerta aí, que é muito fácil a gente se colocar no lugar da vítima e não se colocar no lugar do abusador. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a nossa boca esteja alinhada com os propósitos de Deus para os nossos queridos. Profetiza sobre os seus filhos, profetiza sobre o seu esposo. Profetiza, meu casamento está uma luta. Para de falar que está uma luta. Meu casamento está uma benção em nome de Jesus. 50% já está abençoado, então já está abençoado. Cuide de ser uma benção, que se você for uma benção, 50% desse casamento está salvo. 50% desse casamento está melhor. 50% desse casamento está curado. Para de falar, vida, céus, azar. Para de se comparar. Eu queria tanto que o meu marido fosse igual o João, fizesse declaração de amor. Ele é um homem bom, ele é um homem honesto. Alguma coisa que presta deve ter esse homem, porque você escolheu casar com ele. Acha essa coisa boa aí. E valoriza isso. Mais uma vez, o perigo da comparação. Se você ficar se comparando, você está dançando a dança do inferno. Você é única, é singular, Deus tem um propósito para você que ninguém repete. Vai viver isso, vai viver o plano de Deus para a sua vida. Dentro dessa sua singularidade. É isso mesmo, Helena, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu falo alto mesmo, eu sou sincera mesmo, eu falo na cara mesmo. Calma lá. É ser você mesma transformada pelo poder do Espírito. É aí que mora o poder. Deus não tirou a minha personalidade. Como eu estava contando aqui no bate-papo. Eu fui para Deus e Ele foi me quebrando, me transformando, me curando, me restaurando. Me dando uma nova identidade. Me fazendo aceitar que eu não era menina com voz meiga. E estava tudo bem. Que para o meu propósito, eu não precisava de ter uma voz meiga. Para o meu propósito, eu tinha que ter esse meu jeito mesmo. E quando você entende isso, você para de se auto-rejeitar. Porque eu falava, oh Deus, me muda. Oh Deus, eu quero ficar mais caladinha. Oh Deus, eu quero... Eu mudei a oração, Senhor, me dá sabedoria na palavra. Coloca a sua sabedoria na minha língua, Senhor. Já que eu falo muito, que eu falo que edifique, que eu falo que encoraje, que eu falo que levanta, que eu falo que exorte em amor, que eu falo que console. Use as minhas muitas palavras para eu ministrar bênção para os meus filhos. Use as minhas muitas palavras para eu gastá-las todas diante do Senhor em clamor e intercessão. Pelo meu país, pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus amigos, pela tua igreja. Deus te deu o dom certo, mas o diabo quer usar de um jeito errado. E ele vai levantar pessoas para te barrar, para te questionar, como ele levantou Eliabe. Antes de vencer o gigante, Davi teve que vencer Eliabe.
E ele estava tão seguro da identidade dele que ele vira para Eliabe e fala assim: o que eu fiz agora? Esse que eu fiz agora significa que Eliabe devia estar no pé do Davi há muito tempo. O que foi dessa vez, Eliabe? E ele fala: o que foi que eu fiz agora? Mas não esperou resposta. Eu não tenho tempo para isso. O que é para fazer? Não perca tempo com as investidas do diabo na sua vida. Não perca tempo. O diabo está levantando a minha mãe. Ore por ela. Mas não acredite. Se você discerniu que a voz é de Satanás, para que você vai ouvir? Mesmo que ela tenha sido falada na boca de alguém da sua confiança. E esse é o padrão do diabo. Ele vê sempre pegar uma pessoa que você admira, que você ama, que você respeita, para te parar. Então discerna o seu verdadeiro inimigo. Seu verdadeiro inimigo não é sua mãe. Seu verdadeiro inimigo não é seu marido, não é sua irmã com problemas emocionais, não é a invejosa do bairro. O seu verdadeiro inimigo é Satanás. E para ele você não dá conversa, que ele se acerte com seu irmão mais velho. Não dê ouvidos às vozes do diabo ditas na boca de gente que você respeita. Se você quer viver a sua identidade, a sua plenitude, e ousar ser você mesmo, a decisão que você tem que tomar é dar as costas para a voz do diabo. E foi o que Davi fez, porque não era Eliabe, era o diabo na boca dele, tentando paralisar. E olha, perceba o padrão do diabo. Ele chega para Davi e fala assim: quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Despreza o que você faz, despreza quem você é. Satanás faz isso. Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe o quanto Deus ama você. E como ele tem um propósito na sua vida. Então ele tenta te parar, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, com as suas mentiras. A especialidade do diabo, diga comigo, é mentira. Então por que você está acreditando? Chega alguém para você e fala: você é preciosa, você é linda, você é valorosa. Fala, o que está querendo? Aí chega alguém e fala assim: nossa, foi péssimo o que você falou. Meu mundo caiu. Um tanto de gente te elogia na internet. Um comentário maligno te tira do sério. Davi deu as costas. Por que eu fiz isso agora? Tem tempo para isso não. O que é que o rei vai fazer? Como é que é? O primeiro inimigo que ele venceu foi a voz do diabo na boca de quem ele admirava. E você tem que entender, minha irmã, que você tem que discernir o seu verdadeiro inimigo, se você quer ousar ser você mesma. Muita gente vai dizer: ser você mesma não é bom. Fala baixo. Não, eu falo alto, Satanás. Eu falo alto para todo mundo ouvir que o Senhor restaurou a minha vida. Eu vou falar enquanto eu tiver fôlego de vida. E você vai ter que me ouvir. Você vai ter que me escutar, querendo ou não, testemunhar da obra de Deus na minha vida. Discirna o seu verdadeiro inimigo. O segundo ponto aqui é que, logo que eles perceberam que Davi estava querendo, se interessando por aquilo que estava acontecendo, eles levaram ele para Saul. E aí Saul faz o quê? Tenta dar a sua armadura para Davi. Vou achar aqui, só um minutinho. Quando Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, verso 28, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso, o que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha, como se isso fosse mal. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mais uma vez, uma figura de autoridade. Não era qualquer pessoa, era o rei. Dizendo para ele: você não é capaz. Diga comigo: Satanás
sempre vai tentar mentir a minha alma. Por isso que é tão importante você saber da sua identidade. Davi estava seguro que o óleo que tinha descido pela cabeça dele era do Senhor dos Exércitos. Ele não tinha ideia de como Deus o levaria ao trono, mas ele sabia que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Em que nós estamos acreditando, gente? Será que o modelo da nossa vida são as mulheres das revistas? O seu padrão é Hollywood? Ou o seu padrão é a palavra de Deus? Se você coloca um prumo errado, essa parede vai subir errada. E a gente tem que ajustar as nossas crenças. E eu não estou dando uma de coach aqui, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando do poder libertador do Evangelho de Jesus Cristo. Dizendo para você, você agora é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. E agora você caminha em um novo e vivo caminho, onde você vai sendo transformado por Jesus. E eu não vejo Jesus pestanejando diante da tentação de Satanás. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus vai em cima, nem só de pão viverá o homem, não tem que provar nada para você, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe a Bíblia, eu também sei. Por isso que é tão importante a gente encher a nossa mente, o nosso coração com a verdade de Deus, senão qualquer mentira vai colar. Ler a Bíblia, gente, é questão de sobrevivência. Você não discerne entre a verdade e a mentira, se você não está revestida da verdade. Usa o cinto da verdade. O cinto segura tudo. Então eu quero te dizer, sai do livro de Provérbios e Salmos. Eles são maravilhosos, inspiradores. Mas a Bíblia tem muito mais para você. A gente vai na religião e vai, vou ler Salmo. Até a página do Salmo 91 está até preta em cima da mesa. Bíblia não é amuleto. Bíblia é a palavra de Deus. E você tem que saber de cor e salteado. Você tem que ler até essa palavra entrar em você, te transformar para sempre. Não é assim que falam, não sei se vocês usam isso aqui, mas na Lagoinha Matriz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Agora, se você não sabe o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala que você tem, você está vulnerável às mentiras de Satanás. Jesus não tinha problema de identidade, e pelo jeito que a gente está vendo aqui, Davi também não. E ele fala com Saul, pois é, Saul. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem uma coisa sobre mim que você não sabe. Deus me entregou um leão e um urso. Ele tinha uma vida com Deus. Davi não tinha sido apenas ungido rei. Ele tinha uma história com Deus. Ele já tinha matado o leão, ele já tinha matado o urso. E ele sabia que o mesmo poder sobrenatural que operou para ele matar o leão e o urso, também iria operar sobre ele, porque aquele incircunciso estava vindo contra o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quais são as suas experiências com Deus? A Fabiola fez uma ótima pergunta. Qual foi a última experiência que você teve com Deus particular? Será que você ainda está vivendo da sua experiência de 10 anos atrás? Elas são maravilhosas, elas devem ser um memorial para nós. A gente não deve se esquecer delas. Mas cada dia, o nosso Deus abundante em graça e misericórdia e amor, cada dia Ele quer nos apresentar um pouco mais da sua face misericordiosa e amorosa. Mas a gente não para contemplar o Senhor. A gente está tão ocupado vivendo a religião. A gente está tão ocupado trabalhando para Deus, sendo empregado de Deus. Que a gente não se aquieta aos pés dele como Maria. A gente prefere ser Marta. Porque Marta nos valida o que eu faço. Maria é entrega, é dependência, é confiança. Maria está na posição de quem aprende. E quem aprende, avança. Ele fala para Saul que Deus entregou nas mãos dele o leão e o urso. E que então ele iria entregar nas mãos dele aquele gigante incircunciso. Teu servo pôde matar um leão e um urso, verso 36.
Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Deus vai usar o que você sabe fazer. Deus vai usar a sua habilidade, o seu jeito. Para de cobiçar a armadura dos outros. Para de cobiçar o dom do outro. Ah, mas fulano canta muito, eu não canto nada. Você acha que se Deus quisesse que você cantasse, Ele não tinha te dado voz? Deus não é um pai cruel. Deus não é um pai que faz a mala do filho para a viagem de férias em Cancún no verão e manda casaco. Deus sabe como é que faz as nossas malas. E as nossas malas apontam para o nosso propósito. O que você faz que todo mundo diz que você faz bem? O que você pega para fazer que flui? Mesmo com dificuldade, mesmo com oposição, você sente uma alegria fazendo. Quantas vezes eu já subi no púlpito para pregar com febre, com situações dificílimas na minha casa, com vontade de desistir. Mas quando eu ponho o pé aqui e eu começo a falar, eu estou no meu campo de batalha, eu estou na minha trincheira. E eu me sinto confortável aqui. Todo o entorno, às vezes, é tão cansativo ir e vir, é tão cansativo, às vezes, a gente viver certas situações, o diabo está sempre te acusando. Vai pregar? Com essa bomba dentro da sua casa? Meu filho não tem nada, não tem parte com você, não. Você não é nada meu. Eu não preciso de um motivo extra. O Senhor já me deu o que eu não merecia. Se Ele não me der mais nada, eu ainda assim proclamarei todo o bem que o Senhor tem me feito. É nesse lugar que você se sente confortável, que você se sente ativa. Pode parecer uma coisa desprezível aos seus olhos. Tem gente que se encontra na cozinha. Como eu gostaria de ter esse dom. Eu acho o máximo, porque eu me sinto tão amada quando alguém cozinha para mim. Quando alguém cozinha para mim, eu sinto assim, uau, alguém está me amando. É tão gostoso, sabe, pensar, não, vou cozinhar para você. Eu estou na casa do meu irmão esses últimos meses, e minha cunhada cozinha muito bem. Que delícia, que carinho. E ali na mesa, no lugar da comunhão, no lugar que ela está cozinhando para mim, eu sou nutrida espiritualmente. É na mesa que as máscaras caem, é na mesa que você vê os olhos de um filho em dificuldade. É na mesa que você percebe a amiga em sofrimento. Não despreza o que Deus colocou na sua mão. Logo em seguida, Golias fala, acaso eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pau e pedras? Golias desprezou a arma de Davi. Ele era experimentado na guerra. Ele era grandão. Tinha um escudeiro na frente dele. Davi primeiro teria que vencer o escudeiro para depois vencer Golias. Se ele fosse com a armadura de Saul, ele não ia dar conta, porque ele não estava acostumado. Não era uma coisa comum para ele, mas era uma coisa comum para ele lidar com pedras e fundas e cajados. Ele era pastor, era o que ele sabia fazer, era o ofício dele, era quem ele era. Deus não anula quem você é, Ele só reorganiza para usar para a glória dele. Foi Ele que te deu todo o material que você tem. Foi Ele que te deu. E aí ele chega e Golias mais uma vez zomba. O diabo sempre vai zombar, sempre vai desacreditar. Davi primeiro venceu a sua própria casa. Depois ele venceu uma figura de autoridade, que era importante para ele.
E ele não venceu brigando, ele não venceu se rebelando. Ele só venceu sabendo quem ele era em Deus. Você não precisa de brigar com ninguém não, gente. Quem precisa de ficar provando, falando, eu sou isso. Você nunca viu Betinha, Deus a tenha, falando, eu sou a rainha da Inglaterra. Você nunca viu. Ela era a rainha da Inglaterra. Todo mundo sabia que ela era a rainha da Inglaterra. A autoridade estava sobre ela. Quando a gente precisa ficar falando muito para as pessoas quem a gente é, não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Está com problema de identidade. Quem é. Quem é, sabe que é. Um guarda, ele está investido de autoridade para chegar na frente de um carro e mandar parar. E dependendo da autoridade que esse cara tem, ele não precisa nem estar fardado. Você vai obedecer, nem que seja por instinto. É impressionante. Então Deus quer que você flua na sua identidade. Mas Ele quer santificar isso. Ele quer santificar tudo que você é. Para que a imagem dele, que outrora perdida pela queda, seja restituída em você. Seja restaurada em você. Que Jesus seja visto em cada palavra, em cada gesto, em tudo que você faz. Não despreza. Às vezes o diabo falou, pedra? Você é manicure? Você limpa a casa? O que você vai fazer com isso, querida? Gente, vocês não têm noção, não. Alguém dá a chave da casa para você. E você entra. E você limpa o quarto do adolescente da casa. E você cata a camisinha lá no lixo. Você acha que você está ali só para limpar a casa? Isso é mediocridade. Quem tem visão do reino, você é um agente de milagre onde você está. Com um microfone ou com uma vassoura. Ninguém detém uma mulher cheia do Espírito de Deus. Eu estou limpando a casa, eu estou profetizando. Esse menino vai ser liberto. Esse menino vai te servir, Senhor. Eu estou orando, Senhor, sobre esse leito. Eu estou te pedindo, restaura esse casamento quebrado. Entra e toma autoridade. Esses dias eu conheço um casal de pastores de Tampa. E eles estavam na mesa com a gente. E eles estavam compartilhando com a gente uma história. Eles trabalham para famílias há muitos anos. E um dos seus patrões, são judeus, ele trabalha para famílias judeus, eles foram indicados, foram limpar a casa de alguém. E quando eles chegaram lá para limpar a casa, era a casa de uma bruxa. E você sabe que esse parangolé aqui tem até universidade para bruxa, né? Para bruxaria. Então, eles chegaram lá para limpar, já tinham limpado algumas vezes, e um dia a esposa falou assim, limpa o espelho. Ele limpou o espelho, normal, como sempre fazia, limpou o espelho. E eles estavam ali como profetas do Senhor, orando por aquela pessoa e tal. E a mulher chegou, a dona da casa, e quando ela entrou na sala, ela falou assim, o que vocês fizeram com o meu espelho? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram com o meu espelho? Um olhou para o outro e falou assim, nada, a gente só limpou. Não, vocês fizeram alguma coisa diferente. Tem uma luz que eu não consigo olhar para ele, eu não consigo olhar para ele. E aí eles falaram assim, olha, não fizemos nada demais. Ela foi para o quarto, se trancou lá, não falou mais com eles. Na próxima vez que eles foram limpar, ela falou assim, eu quero saber que perfume é esse que vocês estão colocando na minha casa. Não, a gente está usando os produtos que a senhora compra. Não, vocês estão fazendo alguma coisa. Abrindo os vidros, cheirando, abrindo os vidros de produto de limpeza. Não é isso. Me fala, me conta. Que perfume delicioso. Que perfume delicioso que eu estou sentindo dentro da minha casa. E é depois que vocês limpam aqui, que esse perfume fica aqui. E ali ele teve a oportunidade de falar para ela de Jesus. Falou assim, olha, nós não colocamos nenhum produto diferente, mas a gente carrega um perfume com a gente. É o lírio dos vales. E aí ele foi contar o quer dizer, a semente foi plantada. Não menospreza o que você faz. Não menospreza as pedras. Quem faz isso é Satanás, quem faz isso é Golias. Que zomba daquilo que você faz. Você é um agente de Deus onde quer que você esteja. Na faculdade, na rua, no caixa do supermercado, como a Roane falou, passando pelo caixa, deixa o perfume de Cristo ali. Deixa o brilho de Cristo onde você vai. Ele olha para Golias, e eu já estou terminando. Salmo 40, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu,
Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A consciência de que tudo que ele tinha não era suficiente. Mas tudo que ele tinha nas mãos do Senhor era o suficiente para destruir um exército inteiro. E é tão interessante, gente, que justamente a pedra. Davi não precisou de atacar o escudeiro. A missão do escudeiro era barrar o adversário, antes dele chegar no prato principal. Se você for bom o suficiente para passar pelo escudeiro, você chega em Golias. Mas Davi não precisou de se esforçar. Quando você está fluindo naquilo que Deus tem para você, o Senhor vai usar aquilo que você tem e vai ser fácil. Se está dificultoso, se está pesado, talvez não é o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Talvez na força do seu próprio braço, para o próprio envaidecimento, para o seu orgulho pessoal, para esfregar a vitória na cara da outra. Deus não vai te respaldar nesse tipo de motivação. Mas se você coloca tudo que Deus já te deu como uma habilidade natural aos pés do Senhor, você não tem ideia do que Deus pode fazer com tão pouco. Às vezes você acha pouco e o inferno treme. Golias zombou. E foi daquilo que ele zombou. Eu sou algum cão? Afunda a pedra na testa. E ele caiu. Eu fico imaginando para mim, a Bíblia não fala, mas eu fico imaginando para mim, que quando o escudeiro, eu gosto de imaginar o escudeiro, não se fala mais no escudeiro, ele saiu fora. Mas Davi foi lá e terminou o serviço. Não foi só a pedra. Não foi só a pedra. Ele foi, pegou a espada do próprio gigante, degolou a sua cabeça. É isso que Deus pode fazer e quer fazer em todas nós. Para de rejeitar quem você é. Para de cantar aquela velha cantiga. Ai, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu cresci num ambiente hostil, eu fui abusada sexualmente. História difícil. E eu não estou desprezando a sua história, mas eu quero te dizer, deixa Deus transformar os fracassos em triunfo. Deixa Deus ressignificar o que você viveu de difícil. Não se apegue aos sacos de lixo, deixa Deus remover e reciclar. Deixa Deus fazer algo novo com a sua história passada. Para de falar, eu não posso, eu não tenho. Você não pode mesmo, você não tem mesmo. Mas Deus, o seu Deus, que é seu Pai e que te criou a sua imagem e semelhança, Ele quer te dar um novo propósito. E em Cristo, você pode viver. Através da reconciliação com Cristo, de caminhar com Ele. Caminhar com Deus, a gente não fala de episódios de domingo. Caminhar com Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caminhar com Deus é deixar Ele mudar a sua mente, mudar o seu coração. Reorganizar o seu temperamento. Caminhar com Deus é deixar Ele te confrontar naquelas áreas de idolatria na sua vida, aquelas coisas que você segura com tanto apego, que você precisa de deixar para que Ele possa usar você do jeito que você é. Usar os dons que Ele colocou em você. Quando eu fiz o meu primeiro teste vocacional, eu já cantava, fazia teatro,
Sempre gostei das artes. Topo 1 do meu teste vocacional deu oratória. E eu falei para a coordenadora, eu falei assim, oratória, o que é isso? Ela falou assim, Helena, significa que você tem o dom da palavra. Você vai falar e as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. E o que eu vou fazer com isso? Eu quero ser atriz. Eu quero ser cantora. Helena, as artes até aparecem aqui, mas em terceiro lugar. Esse teste está errado. E eu desprezei. Deixei de lado. E fui ser cantora. Ou diante do trono, boa escola. Helena, faz esse teste, canta. Não, Helena, ficou bom não, você não vai cantar não. Helena, experimenta essa música. Não, essa música você não cantou, não, ficou bom não. Eu lembro quando eu testei lugares altos, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. É porque eu tinha que gravar essa, porque essa era a trilha sonora da minha vida mesmo. Porque todo mundo falava, não, Ana. Eu lembro do Sérgio falando para a Ana, não está funcionando bem na... A Ana falou, não, Sérgio, é a Helena que vai cantar. É a Helena que vai cantar. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. É isso. Aí um dia nós estávamos no estúdio gravando um CD e eu estava contando para a Ana uma obra que Deus estava fazendo na minha vida, lendo um livro, Humildade, a Beleza da Santidade. Eu comecei a contar para a Ana o que Deus estava me ensinando, como Ele estava me quebrando, como estava sendo difícil, mas maravilhoso ao mesmo tempo. E ela ficou ouvindo tudo, falou assim, você vai pregar isso no próximo congresso de louvor e adoração. Oi? Não, Helena, você vai compartilhar essa experiência. Porque Deus está me dando uma direção para o próximo congresso, para a gente ser vulnerável, para as pessoas entenderem que não é sobre nós, é sobre o que Ele quer fazer. Não é sobre o nosso talento, é sobre Ele, sobre a graça dEle, sobre a misericórdia dEle. Você vai contar. Você conta? Conto. Ano que vem faz 20 anos. Nunca mais parei de contar o que Deus está fazendo. Não despreze. Eu podia ter economizado tanto caminho, né, gente? Se eu aceitasse, se eu abraçasse oratória. Então o que eu tenho que fazer, Senhor? Estudar, me render. Vamos lá, vamos aperfeiçoar isso, Senhor. Eu quero que o Senhor use isso. Não. Eu tive que ir por uns caminhos meio tortuosos, frustrantes. Fiquei frustrada, frustrei outros. Mas no final deu tudo certo. O Senhor é bom. E agora a música, ela vem como um fortalecimento da palavra dita, da palavra falada. Não despreze o que Deus colocou na sua mala. Ouse ser você mesma, cheia do poder do Espírito Santo. Feche seus olhos. Você não vai ser transformada pelo poder do Espírito se você não se expor a Ele. Nós temos vivido na superficialidade da religião, gente. E esse é o meu chamado de despertamento, porque muitos anos eu vivi na religião. E onde eu pregar, eu vou falar, sai da superfície, vem para o profundo. Sai da praia, vamos fazer mergulho. Vem conhecer a imensidão que é Deus. Para de se contentar com migalhas e viver uma vida espiritual fake. Só de aparências.
Porque essa vida fake não vai te sustentar no dia da adversidade. Só a exposição ao Senhor é que vai te dar substância de crescimento, aperfeiçoamento, liberdade para viver a vida. Para e se assente aos pés do Senhor. Para contemplar. Por amor. Vamos parar de amar a Deus só com as nossas canções. Eu não sei como é que você chegou aqui. Desanimada, abatida, desconfiada, ferida. Mas eu sei que o mesmo Deus que me resgatou dentro da igreja pode te resgatar também. Jesus veio para nos reconciliar com Deus Pai. E através dessa reconciliação, formar a imagem de Deus novamente em você. A imagem que foi perdida, corrompida pela queda. E esse lugar onde a gente vive distante do nosso propósito original é um lugar de tantas dores, de crises existenciais, de vazio, solidão, uma vontade doida de ser afirmado, uma carência. Você precisa do outro te validando, do outro te aprovando, a comparação. E o Senhor não nos criou para a gente ficar se comparando com a nossa identidade toda deformada. O Senhor quer forjar em você a imagem do próprio Cristo e te fazer viver a plenitude do que Ele preparou para você. E eu não posso terminar esse tempo sem te dar uma oportunidade de você se reconciliar com Deus. Não, Helena, mas eu já sou reconciliada, estou na igreja, estou firme. Eu estava na igreja, gente. Eu estava na igreja, trabalhando para Deus, cantando no coral, fazendo evangelismo na praça. Eu estava na igreja, trabalhando, fazendo, atuando, cantando. Eu estava na igreja, mas distante de Deus, exatamente como o filho mais velho. Me relacionando com Deus através de terceiros. Ah, seja crente para mim, leia a Bíblia para mim, ore por mim. A gente terceiriza a vida de fé. A vida de fé não é para ser terceirizada, é para ser vivida na sua plenitude. E é nessa vivência, nessa convivência diária com Deus, é que Ele vai nos moldando e vai nos colocando no caminho que a gente deve andar, desfrutando da alegria que é ser filha, vivendo o propósito em plenitude. O lugar da nossa alegria é o lugar que a gente encontra propósito. Mas muitas vezes o seu muito fazer não te dá isso. O frequentar uma igreja não te dá isso. Ser dizimista e ofertante não te dá isso. Você está se esforçando, tentando se livrar dos seus vícios, se esforçando, tentando se livrar dos seus pecados de estimação, aqueles que você comete e ninguém sabe. Você tem até tentado, se esforçado, mas você só consegue fracasso, frustração. Você consegue ficar bem 2 meses, no terceiro, você abriu a boca na discussão, você falou aquilo que você não devia, você está querendo chutar o balde no casamento, você não aguenta mais aquele filho que está te dando dor de cabeça. Conflitos na família, conflito com sogra, conflito com nora, conflito com irmão de sangue, conflito. Não é essa vida que Deus tem pra gente. Mas para Deus ajustar as coisas, nós temos que abraçar esse relacionamento. Não dá para ficar com um pé com Deus e um pé no mundo.
Não dá para você viver a espiritualidade superficialmente. Não dá, não dá. Eu tentei e eu te digo, não dá. Você consegue 2, 3 meses com uma capa de crente. Mas quando você se frustra, se decepciona com você mesmo, a dor é muito pior. E vem aquela sensação assim, eu não vou tentar mais. Eu estou tentando e não consigo, é por causa disso, você está tentando. Para de tentar e se renda. Para de tentar e se renda. Senhor, eu não aguento mais. Foi isso que Zenete falou comigo. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus a que você diz que ama. Deus, eu não aguento mais ser invejosa. Eu não aguento mais ficar me comparando com as outras pessoas. Eu não aguento mais ser mal agradecida. Eu não aguento mais ser murmuradora, Senhor. Eu não aguento mais ouvir das pessoas que eu falo demais. Senhor, me cura, me restaura, faz de novo. Eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas faz, Senhor. Eu me rendo, eu me entrego. Faz, Senhor, faz. Quebra o que o Senhor tem que quebrar, mas faz de novo. Como valeu a pena cada oração, como valeu a pena entrar no quarto todo dia, mesmo quando eu não estava com vontade. Como valeu a pena comer a Bíblia, como se disso dependesse a minha vida, porque dependia mesmo. Como valeu a pena sentir Deus me transformando de fé em fé, de glória em glória. Talvez você tenha acreditado na mentira do diabo, que você pode transformar você mesmo. Você não pode. Você consegue durante um tempo. A sua natureza sempre quer sair para fora. Por isso que é a sua natureza que tem que ser mudada. É de dentro para fora. Eu não sei quem você é, se você é pastora, se você é líder. Não é o seu título que te torna apresentável diante de Deus. É um coração rendido. E eu queria te convidar ao altar. Você que acha que tem que recomeçar. Você que quer viver a plenitude. Eu quero, Senhor. Eu quero ter a ousadia de ser eu mesmo. Mas uma nova versão de mim. Uma versão santificada, ajustada, transformada, curada. Eu quero deixar no seu altar os meus sacos de lixo. Está pesado eu carregar o meu passado. Está pesado eu carregar o ressentimento, Senhor. Está pesado eu carregar a rejeição, Senhor. E eu quero deixar esses sacos de lixo. Quero deixar aos seus pés todos os meus fardos. E aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Porque eu quero descanso para minha alma. Eu quero descanso para minha alma. Então você pode sair do seu lugar, que eu quero orar junto com você. Você está aqui na frente, diante do Senhor. Esse altar, essa plataforma, é só uma simbologia, uma estrutura. Mas quando você sai do seu lugar e você se prostra aqui, publicamente você está anunciando, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração: Senhor, eu te quero, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu sozinha não consigo fazer a obra que precisa ser feita no meu coração. Por isso eu quero convidar você que está aqui, saiu do seu lugar, veio aqui à frente. Eu quero convidar você para fazer uma oração comigo. Eu vou orar e você vai repetir a oração, crendo que o Senhor está ouvindo a todas nós. Amém? Você que não veio, estenda as suas mãos para cá. Não fique alheia a esse momento. É um momento de batalha espiritual. Então, em nome de Jesus, você que está aí, comece a orar por essas mulheres. Comece a ministrar sobre elas a bênção do Senhor. Um novo tempo, uma nova maneira de viver, uma identidade curada, restaurada. Ore comigo dizendo assim: Senhor Deus, eu saí do meu lugar e eu vim no teu altar, porque eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não posso fazer coisa alguma. Por isso, eu afirmo com os meus lábios que eu creio que Jesus é o Filho de Deus,
que veio fazer reconciliação entre eu e o Pai. Eu abro meu coração e eu te peço, Jesus, que o Senhor ocupe todos os espaços da minha vida, na minha casa, na minha profissão, no meu chamado e propósito. Que o Senhor governe sobre mim. Espírito Santo de Deus, eu te peço, me convença daquilo que eu preciso ser convencida. Me ajude a vencer as barreiras que eu preciso vencer. Me cura, Senhor, nas minhas memórias, na minha alma, nas minhas emoções. Cura minha vida e que tudo ao meu redor seja curado através disso. Que a sua cura entre no meu casamento e na minha casa, nos meus relacionamentos de amizade, e transborde através da minha vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar que eu confio no teu poder e na reconciliação em Cristo Jesus. Eu sou sua filha e quero viver a partir de hoje a minha identidade de filha plenamente. Santifica-me, corrige-me, consola-me e me faz caminhar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço de Deus nessa sua amiga que está do seu lado. Diz uma palavra de bênção para ela. Você é filha amada, você é preciosa.